de Alexandro, Flamengo bate o Corinthians em duelo de semifinal de Copa do Brasil no Maracanã e ficou barato, hein? Hugo Neneca fazendo grandes defesas, mas o Flamengo vence o Corinthians em uma contagem mínima e joga pelo empate o segundo jogo. Salve, salve galera do nosso canal Irmandade Tricolor, meu nome é Igor, para mais um pós-jogo tradicional. Vamos comentar, né? Analisar, trazer os pontos dessa vitória e estreia do Felipe Luiz, hein? Flamengo jogou bem, teve volume ofensivo, Corinthians foi corajoso também, teve suas oportunidades, mas o Flamengo venceu por uma contagem mínima, né? Pelo que criou, era para vencer por mais, mas vamos analisar esse 1-0 para o Flamengo com o gol do Alexandro. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor e bora aí analisar tudo que aconteceu dessa partida. Lembrando que também as redes sociais estão passando aí para vocês acompanharem a gente em outras plataformas, beleza? Então bora pro vídeo para analisar essa vitória do Mengão nesse duelo de ida. Bora! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão. De Nike no pé, Big Croc no... Flamengo 1 com gol de Alexandro, Corinthians 0, né? Hugo Neneca sendo destaque e o Flamengo vencendo o Corinthians para mais de 40 mil pessoas no Maracanã, 44 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã na estreia do Felipe Luiz, né? Que foi um jogador ali brilhante, né? Com a camisa do Flamengo, foi comandado pelo Jorge Jesus e montou um time praticamente bem parecido com o que o Jorge Jesus montava ali em 2019, né? Vamos trazer a escalação do Flamengo no rodapé para vocês. Vamos começar aqui pelo Flamengo, ó. O Flamengo veio numa formação no 4-3-3, tá? Com Rossi no gol, Wesley na lateral, Léo Ortiz e Léo Pereira, né? O Léo Ortiz hoje fazendo a zaga, Alexandro, né, pela lateral esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson aberto pelo lado direito, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Gabigol, né? Então o Felipe Luiz meio que espelhando aquela equipe de 2019, quando tinha o Everton Ribeiro aberto pelo lado direito, né? O Gabigol como centroavante e o Bruno Henrique como ponta esquerda, né? O Arrascaeta fazendo as jogadas de articulação. Então ele repetiu mais ou menos a formação do seu sucessor, né? Do seu treinador ali em 2019. Então foi bem bacana aí o que o Felipe Luiz escalou pelo lado do Flamengo. Já pelo lado do Corinthians, o Ramon Dias está aí no card do vídeo. O Corinthians entrou numa formação no 4-4-2 tradicional, né? Com dois meias, né? O Ramon Dias sendo um pouco corajoso aí com o Hugo Souza no gol, Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Rian, Charles, Igor Coronado e Rodrigo Garro, Igor Coronado e também o Rodrigo Garro sendo os meias, e o Hector Hernandes e o Romero fazendo a dupla de ataque. Esses foram aí os times, né? Tá aí no rodapé para vocês as escalações. E foi um primeiro tempo que só deu o Flamengo, né? Os primeiros 25 minutos muito bons do Flamengo, né? Criando as principais oportunidades, tendo um volume ofensivo, 3 finalizações ali do Arrascaeta, 3 defesaças do Hugo Neneca logo de cara. E o Flamengo tendo uma superioridade muito bacana pelo lado esquerdo, nas costas do Fagner, né? Que o Fagner tá tendo muita dificuldade, tá sem tempo de bola o Fagner também em alguns momentos, né? E acaba apelando pro pontapé, foi isso que aconteceu muitas vezes, o Bruno Henrique sofreu muitas faltas pelo lado dele ali, mas é certo que o Flamengo criou muito por aquele lado, né? A dobradinha Alexandro e também Bruno Henrique deu muito certo. Corinthians marcando a distância, deixando o Bruno Henrique com muita liberdade, né? Os volantes não estavam tendo um certo acompanhamento, né? Muito porque o Corinthians entrou com 2 meias, então o meio de campo um pouco desguarnecido na questão da marcação. E o Flamengo criou muito, né? Principalmente essas 3 oportunidades que eu mencionei com a Arrascaeta, né? Teve também bola na trave do Gerson e o Flamengo saiu na frente, né? Jogadaça ali do Bruno Henrique, que faz a jogada individual, entrega para o Alexandro, que ameaça cruzar e bate direto, né? Para mim, eu acho que o Hugo falhou, ele poderia se posicionar um pouquinho melhor, e o Flamengo abre o placar, né, no primeiro tempo, que para mim poderia já estar 2-0 antes do Flamengo ter feito esse gol, né? E depois, ainda no finalzinho, o Rodrigo Garro finalizou a bola ali próximo, né? Passou perto do gol ali do Rossi, mas a bola acabou subindo, né? Por pouco o Corinthians não empata. Mas é isso, foi um primeiro tempo muito interessante do Flamengo, principalmente pelo lado esquerdo, essa dobradinha entre Alexandre e Bruno Henrique deu muito certo, e o Corinthians muito espaçado, com dificuldade de marcar esses 2 jogadores, e tendo também o apoio do Arrascaeta e do De La Cruz
nas articulações, né, pelo centro, né, do campo. Eles aproximavam quando a bola chegava naquele lado esquerdo para poder criar e ter e gerar movimentação, né? O Gabigol também se movimentando bem, abrindo espaço, né, para esses jogadores entrarem na área também. Então, assim, o Flamengo criou muitas oportunidades e 1-0 foi muito pouco. Já no segundo tempo, o Ramon Dias coloca o Gustavo Henrique, né, tira o Rian, faz um esquema de 3 zagueiros, tira o Igor Coronado também, compactua o time, né, principalmente na questão do meio campo, e o Corinthians dá uma certa melhorada, né? Teve aí a finalização do Romero, a bola bateu na trave ali, um chute de fora da área, mas depois o Flamengo retomou o controle da partida, né? Criou as inúmeras oportunidades, teve uma cabeçada do Bruno Henrique na trave, né? Que bateu no travessão, aliás, um cruzamento da direita para a esquerda, ele cabeceou ali, a bola bateu no travessão, e teve a principal oportunidade do segundo tempo nos pés do Gerson, né? O Arrascaeta recebe a bola, dá o tapa de primeira, e o Gerson recebe na pequena área, finaliza, o Hugo Neneca sai do gol muito bem ali, fechando as portas para o Gerson, e o Flamengo perde um gol inacreditável, né? O Hugo Neneca fazendo grandes defesas durante o jogo inteiro, né? Ainda teve as entradas do Carrillo e também do Yuri Alberto pelo lado do Corinthians, e o Corinthians continuou saindo para o jogo, mesmo sofrendo a pressão do Flamengo, continuou saindo para os contra-ataques, né, buscando o gol. Teve uma finalização do Romero que o Léo Ortiz tirou em cima da linha por pouco, o Corinthians ainda não empata a partida, e teve um chute ali do Mateuzinho no final também, que por pouco o Corinthians não consegue empate ali no final da partida, a bola bate na trave ali, por pouco o Corinthians não consegue o gol. E aí também teve o lance polêmico, né, o gol do Gabigol, né, que o VAR entendeu que o Gabigol estava impedido, na minha visão, assim, um lance bem milimétrico. Como eu falo aqui, né, galera, esses lances de teco de braço, teco de unha, pra mim tem que ser gol, tá? Eles colocam lá uma linha vermelha no ombro do Gabigol e dão um impedimento. Então a gente nunca entende qual a relatividade, né, e profundidade que está sendo marcado esses impedimentos, a gente não consegue entender. A gente vê aqui por vários ângulos aqui na televisão e não consegue ver impedimento. Mas assim, um jogo que o Flamengo fez uma boa partida, criou as inúmeras oportunidades, né? O Felipe Luiz começando muito bem, né? O time com pegada, tanto na marcação, com e sem a bola também, propondo o jogo com a bola e sem a bola, sendo um time com mais pegada, né? Com mais vitalidade e querendo mais, né? Uma coisa que o torcedor do Flamengo cobrava é que no time do Tite não tinha isso. No time do Tite não tinha essa pegada, essa vibração, e hoje o Flamengo foi bem diferente, né? A atitude do time aí também contou muito. Ainda teve as substituições do Felipe Luiz, né? Colocando ali o Matheus Gonçalves e também o Michael, né? O Gerson cansou, né? Outros jogadores cansaram aí no Flamengo, ele povoando mais o meio campo, e o jogo acabou 1-0 pro Flamengo, como eu falei, né? Destaques aí pro lado do Corinthians, o Hugo Neneca fechando o gol e o Romero, né, os que mais tentaram, né, pelo lado do Corinthians ali, fazendo boa atuação. O Romero pelo lado ofensivo, né, que é um jogador sempre perigoso e que também é um cara que cria, né, um cara que é muito perigoso na questão da finalização, e o Neneca fazendo as defesas, as intervenções defensivas pelo lado do Corinthians lá no sistema defensivo. Então foi uma baita partida do Neneca, que evitou, né, um placar, uma contagem maior do Flamengo, que merecia pelo menos uma vitória por 2 gols de diferença, pelo que jogou, né, o Flamengo, pelo que criou hoje, né, o Felipe Luiz aí dando uma cara nova para o time, um cara que também fez parte desse elenco há 2 anos atrás, então conhece muito bem os jogadores, e o Flamengo muito bem. Pelo lado do Flamengo, né, cara, vamos falar aqui do Alexandre, que fez um partidaço, né, para mim ele e o Bruno Henrique foram os melhores em campo, e os caras que mais geraram jogadas para o Flamengo do lado esquerdo. Então, para mim, os dois foram os melhores em campo. O Arrascaeta jogou bem, o De La Cruz jogou bem, o Gerson também jogou uma partidaça também, mas esses dois, para mim, foram os principais nomes do Flamengo hoje, porque tudo saiu pelo aquele lado, né, pelo lado esquerdo, dobradinha nas costas do Fagner. Então, foi bem bacana aí ver o Alexandre fazendo um partidaço e também fazendo o gol que deu a vitória para o Flamengo, né? Vitória importante, o Flamengo precisava dessa vitória. Para mim, um placar mínimo, né? Para mim é pouco, né? Tendo em vista que vai ter o jogo na Neoquímica Arena,
no segundo jogo, e aí tá tudo aberto, aí o Corinthians pode sim ainda reverter esse placar, mas a gente vê um Flamengo com uma postura totalmente diferente, né? A gente vê um Flamengo aí mais centrado, um time com mais pegada, um time com mais vitalidade física, um time querendo mais na questão ofensiva. A gente viu o Bruno Henrique em alguns momentos dando arrancadas, né, piques ali, nas jogadas individuais, fez grandes jogadas também. Hoje, para mim, ele e o Alexandre, como falei, os melhores em campo, né? Então o Flamengo assim fez um partidaço e 1-0 foi pouco pelo que o Flamengo jogou, né? Então o que é bacana é isso, né? Ver que esse Flamengo tem condições de jogar mais do que vinha jogando. A gente vinha cobrando, não só a gente, né, mas o torcedor do Flamengo e os amantes do futebol também, né? Porque o elenco do Flamengo tem muita qualidade e a gente viu hoje o Felipe Luiz colocando aí a sua metodologia, né, nesse time, porque é um treinador que está iniciando, né, tem 9 meses de carreira ainda, né, pegou ali o Sub-17 e o Sub-20 do Flamengo e agora começa esse trabalho que vai ter contrato até 2025, né, até o final de 2025 aí é o contrato do Felipe Luiz. Então bem bacana, né, pro Felipe Luiz essa atuação do Flamengo, o que ele fez hoje, né, espelhando meio ali a formação do Jorge Jesus e o Flamengo em alguns momentos muito parecido com o Jorge Jesus, né. Claro que na questão de intensidade ainda está muito aquém, né, muito longe de ser aquele time, né, porque os jogadores estão 6, 7 anos mais velhos aí, mas o Flamengo hoje foi um time de muita vitalidade física e também de muita profundidade, né? Então a gente viu alguns momentos o Felipe Luiz impondo, né, colocando essa característica do Jorge Jesus no time hoje. Então o Flamengo fez um partidaço, né? Pena que venceu apenas por 1-0 pelas oportunidades que criou, mas foi importante a vitória. Agora o Flamengo joga pelo empate, o segundo jogo na Neoquímica Arena. E já pro lado do Corinthians é aquilo, né? O Corinthians é um time brigador, é um time que faz aquilo que pode, né? Essa que é a realidade. Para mim o Ramon Dias entrou errado pro time, né? Na questão de jogar sem a bola, né? Com a bola até achei interessante Igor Coronado e Rodrigo Garro jogarem juntos, só que é aquilo, né? O Corinthians ainda não tem um conjunto, né? Não tem um time do meio para trás para jogar com esses dois caras ainda, né? Não tem um conjunto defensivo para poder colocar esses caras contra o Flamengo, né? Que é muito forte no meio campo. Então o Corinthians perdeu o meio campo, perdeu a referência. Mas o Corinthians fez uma partida bem valente, né? O Corinthians aí conseguiu aí, equilibrar o jogo, principalmente na segunda parte do segundo tempo, né? Com finalizações ali perigosas do Romero e do Mateuzinho. E por pouco não empatou a partida. Mas assim, é aquilo, né? O Flamengo, se a gente for colocar no papel, o Flamengo aí tem muito mais time que o Corinthians, mas estava num mau momento e o Corinthians num bom momento, né? No mês de setembro. E agora vamos ver no jogo de volta, tem tudo ainda para reverter o placar, mas é certo que o Corinthians aí precisa melhorar no quesito finalização, que hoje mostrou aquele time do Campeonato Brasileiro, né? Com dificuldade em finalizar, né? Até criou, mas falta colocar a bola para dentro da rede, principalmente um jogo como esse, né? Então o Corinthians, na minha visão aí, falhou e pecou nessas questões hoje, mas deixou o confronto bem aberto, né? Graças ao Hugo Neneca, que para mim foi o melhor do Corinthians, beleza? Então é isso, galera, vitória importantíssima, estreia do Felipe Luiz, né, com o pé direito. Já pro lado do Corinthians um ufa, né, que poderia ser muito mais do que 1-0, né? O Corinthians comemora e deixa o confronto em aberto, e o Hugo Neneca sendo um dos destaques da partida, e a formação do Ramon Dias de começo não deu certo porque ele acabou perdendo o meio campo, beleza? Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal na Irmandade Tricolor, tá? E esse foi o pós-jogo de Flamengo 1, Corinthians 0, em jogo válido pela semifinal, duelo de ida da Copa do Brasil 2024, beleza, galera? Tamo junto, é nóis, comente, compartilhe, dê like e ajude o nosso canal e o nosso trabalho, valeu? Tamo junto, galera, é nóis, valeu, pessoal!